Da revista número 4, Batalha Espiritual. Hoje a lição número 7, Santificação Ativa. Um título, um pouco desconhecido, uma palavra aí que, vamos dizer assim, eu inventei essa expressão, santificação ativa, e para mim é muito importante. É quase, vamos dizer assim, a essência, o resumo de toda essa revista está nesta palavra, santificação ativa. Vamos ler junto esse versículo. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7, 1. Um versículo bem importante que logo nós vamos usar para conversar sobre esse assunto, santificação ativa. Então, quando a gente ouve a palavra santificação, começando já na lição aqui no título, opiniões distorcidas acerca da santificação. Opiniões distorcidas. Quando as pessoas ouvem a palavra santificação, vem mil coisas na cabeça. Eu digo isso de experiência própria. Quando eu era criança, escutei algumas vezes a palavra santificação. No correr da minha vida, escutei algumas vezes. Ultimamente, agora faz anos que eu não escuto mais a palavra santificação, falando sério mesmo. Em todas as igrejas que eu visitei, todas as igrejas que eu tive, falando bem francamente, eu não tenho mais escutado essa palavra, santificação. Mas é uma palavra muito usada na Bíblia. Muito usada. Tem até um versículo, sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, é muito importante. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Então temos que saber o que é santificação. O que não é a santificação. Vamos pensar nos mal-entendidos, nas opiniões erradas. A primeira coisa é aquela ideia, quem fala em santificação, quem fala que quer se santificar, ele é porque quer ser melhor que os outros. É uma ideia. A pessoa que quer se santificar quer ser melhor que os outros. Mas não é assim. A Bíblia, Hebreus 12, 14, nos chama a nos santificarmos. A Bíblia diz que vocês têm que se santificar. Então não é questão de querer ser melhor do que os outros, é simplesmente obedecer o que a Bíblia convida a fazer. Ponto número 2. O que a santificação não é? Ela não é uma tentativa de pagar pela salvação. Porque está muito ligado quando as pessoas dizem eu quero me santificar, então outros pensam que está querendo pagar a salvação. Que absurdo, que blasfêmia, porque Jesus ele já pagou o preço, então alguém querer pagar ele mesmo o preço é uma blasfêmia, é uma ofensa contra Deus, é contra a cruz de Cristo e tal, Sim, mas não é isso, porque a Bíblia manda a gente se santificar, então temos que obedecer. A gente se santifica não para obter a salvação, mas quando a gente foi salvo, a gente lê a Bíblia e vê que na Bíblia está escrito santificar, santificai-vos. A gente vê que está escrito ali. Então, é uma questão de obediência. Não é uma questão de a gente pagar a salvação. É depois que a gente tem a salvação, que a gente procura se santificar. Ponto número 3. Sobre opiniões distorcidas acerca da santificação. Muitos, quando escutam a palavra santificação, já pensam no quê? Nos santos católicos. Pensa que a gente está querendo ser um santo católico, Se alguém diz, eu quero me santificar, aí alguém pensa, logo, logo vão fazer uma estátua de você e botar lá dentro de uma igreja católica para te venerar, É isso que você quer, Mas, claro que não é assim. Porque lá, 1 Coríntios 1, 2, os primeiros versículos de 1 Coríntios, como é que começa? Paulo se dirige aos irmãos e fala, aos santos, aos santificados. Então, toda pessoa que é nascida de novo é chamada de santo pela Bíblia. A Bíblia chama os crentes de santos. Então, se a Igreja Católica começou essa ideia de canonizar santos, de novo, fazendo uma coisa contrária à Bíblia. Porque todo o crente em Cristo é um santo. Então dizia assim, não, santo é só aquele grupo, aquelas pessoas ali, aqueles lá que
foram colocados como estátuas na Igreja Católica, né? Então, é negar isso, negar de que cada cristão é um santo. Né? E mesmo esses santos católicos, as pessoas pensam, os santos católicos porque eles são santos, né? Se for analisar bem a vida deles, vai ver que a metade deles não foi santo coisa nenhuma. Até coloquei aqui como exemplo São Borromeu, né? Em alemão, né? Heiliger Borromeus, um cara que mandou matar centenas e centenas de pessoas, né? E aí, naquele tempo do conflito, né, com a igreja luterana e tal, esse católico aqui mandou matar centenas de pessoas luteranas, e aí foi feito santo por causa disso, porque defendeu a causa católica, né, matando os luteranos. Então, a gente vê que nem todos aqueles santos lá são santos de verdade, mas nós queremos saber quem é santo. Santos são todos os crentes que obedecem a Jesus. Né? Porque, claro, como diz aqui, santo era usado como sinônimo de seguidor de Cristo, né? Só que temos que tomar um cuidado. Isso não era um apelido sem fundamento, mas reflete a nova vida no Espírito Santo e o novo comportamento resultante. Quer dizer, se os cristãos eles se denominavam santos uns aos outros, não é como dizer assim, a gente decidiu, vamos decidir que nós vamos nos chamar assim. Vamos dar esse nome para todas as pessoas que fazem parte da nossa religião, vamos dar um apelido, e esse apelido vai ser esse. Não era isso. Eles chamavam de santos, por quê? Porque o comportamento dos cristãos era diferenciado. Os cristãos, claro, existiam alguns cristãos que tinham um comportamento ruim. Em 1 Coríntios a gente lê sobre alguns, né, que tinham um comportamento bem ruim. E aí Paulo critica, ele fala, não pode ser assim, não pode, está errado. Né? Mas a essência, a maioria dos cristãos, ou por princípio os cristãos, os verdadeiros cristãos, os convertidos, eles tinham um comportamento diferenciado, um comportamento melhor, e é por isso que eles são chamados de santos, por causa que eles têm um comportamento santificado. Não apenas, né, assim, vamos dizer assim, padronizar. Todos os cristãos são santos? Ok, então vamos chamar todos os cristãos de santos e pronto. Mesmo que eles fazem coisas bem erradas, pecam e tudo. Não é isso. Chamado de santo por quê? Porque se comportava de modo santo. Tá, vamos partir para um próximo título, chamado santificação. Santificação. Nossa santificação se origina na santidade de Deus. Então, tem um versículo, 1 Pedro 1,16, que está citando, onde que Pedro cita Levíticos 11:44. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, é um mandamento. Né? Nós devemos ser santos. Pedro está dizendo, irmãos, sede santos. Vocês têm que ser santos. É importante, é necessário ser santos. Isso ele pegou lá do Antigo Testamento. Então, a ideia que eu já venho defendendo muitas vezes, né? Aquela ideia dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus. E aí vem, não terás outros deuses, não cobiçarás, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Quer dizer, é uma consequência. E a mesma coisa, quer dizer, é uma consequência. Quando Deus é nosso Deus, a gente não faz essas coisas, porque Ele está no nosso coração. Então, Ele muda nosso modo de pensar. E a mesma coisa, a questão da santificação. Sede santos porque eu sou santo. Então, se nós temos um Deus santo no nosso coração, então isso vai também transformar o nosso modo de ser. Então, Pedro, ele lembra, peraí, se o Deus que está no teu coração é um Deus santo, então você também tem que você mesmo ser santo. Tá. Ponto número 1. A santificação se origina em Deus. Ele é o exemplo e o poder da nossa santificação. São 2 pontos aqui, ponto número 1 e número 2. Da onde é que surge a santificação? Em Deus. E aí tem pessoas que dizem, Rolf, para de falar de santificação porque isso é um absurdo, é uma aberração. Porque tem pessoas que pensam assim, é Deus que nos santifica. Porque está escrito, tem textos que falam isso, que Deus é que nos santifica.
Então tem pessoas que dizem que não se pode falar de santificação porque é Deus que santifica. Basta a gente cruzar os braços e Deus vai nos santificar. Tem pessoas que pensam assim. Você cruza os braços, vai dormir e quando você levanta de manhã você é um santo. Mas não é assim que funciona o funcionamento do sistema de santificação. O funcionamento do sistema de santificação é o quê? Que Deus, ele nos toca, ele nos mostra o que está errado, onde está o pecado. Então, Deus faz. Quer dizer, ele está fazendo alguma coisa, ele está agindo em nós, nos mostrando. Mas nós é que temos que evitar aquilo. Se Deus mostrar que uma coisa é pecado e a gente não evita aquilo, então nós não estamos colaborando com Deus. Tem aquela frase que eu já usei várias vezes. Deus nos mostra o caminho, mas quem tem que caminhar somos nós. Então Deus ele nos santifica, ou seja, ele nos mostra o caminho, ele nos mostra por onde temos que ir, pelo lugar certo que temos que ir. Mas se nós não formos naquela direção, não caminharmos naquele caminho, então Deus não nos força, ele não nos pega no colarinho e puxa e empurra para aquele lugar. Não é assim. Ele aconselha, ele ilumina, mas quem tem que caminhar somos nós. Então a santificação se origina em Deus. Deus, porque ele não, porque ele odeia o pecado, porque ele tem nojo do pecado, então ele nos mostra onde que estão essas coisas nojentas que ele não quer ter contato, também não quer que os seus filhos tenham contato com essas coisas. Então ele nos mostra e a gente tem que evitar. Ponto número 2. Santificação é consequência de servirmos a um Deus santo que mora em nós. Eu acabei de dizer. Então, se alguém diz... tem pessoas que pensam assim. Eu cruzo os braços, vou dormir e a Bíblia diz que Deus nos santifica. Eu levanto de manhã e vou lá e faço lá coisas erradas. Eu peco e tudo. E se Deus não estiver contente com isso, o problema dele. Então ele que tem que me santificar. Culpa é dele. Culpa é de Deus que não me santificou. Ou então tem outros que pensam ainda pior. Eles dizem, não, eu sou santo mesmo pecando. Mesmo pecando eu sou santo. O que é uma contradição. Não existe pecador santo. Porque a palavra pecador é o oposto de santo. Pecador é uma pessoa que faz coisas erradas, que peca. O santo é o que não faz as coisas erradas e não peca. Então não existe pecador santo. Assim como não existe roda quadrada, gelo quente. É uma impossibilidade lógica. Roda quadrada, gelo quente, pecador santo. Não existe. Ou é pecador ou é santo. Ou é quente ou é frio, ou é redondo ou é quadrado. Então, se Deus mora em nós, nós vamos querer a santificação. Nós vamos amar as coisas santas. Nós vamos amar o que é certo. Nós vamos amar as coisas agradáveis a Deus. O alvo de Deus para a nossa vida. Novo título. O alvo de Deus para a nossa vida. Veja lá o que diz Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Então tem gente que pega esse versículo, pega só uma parte do versículo e diz: Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, glória a Deus, aleluia, que bênção. Deus nos escolheu, nós somos escolhidos e tal e tal. Mas não esquecem mas as pessoas às vezes esquecem que tem aqui um para, ou seja, o objetivo. Deus nos escolheu para uma coisa. Não nos escolheu assim, aleatoriamente. Deus escolheu todo mundo com um objetivo. É como dizer assim, é como se fosse um campeonato, uma Olimpíada onde que uma pessoa tem a disciplina de arco e flecha. Arco e flecha, então a pessoa que vai treinar arco e flecha, ele tem lá, digamos, 20 flechas à disposição para lançar e para procurar acertar o alvo e assim fazer o maior número de pontos. Então o que essa pessoa faz? Ela escolhe lá a flecha que ela acha que é mais perfeita. Mais perfeita.
E o fabricante de flechas, né, ele fabricou aquela flecha para ser perfeita. Imagina, né? Flechas de atiradores olímpicos, perfeitas. Então ele vai lá, escolhe das perfeitas a mais perfeita para quê? Para acertar o alvo. Só que o que acontece? Será que todo atirador de Olimpíadas de arco e flecha acerta sempre o alvo? Não acerta. Ou seja, por quê? Porque, né, existem fatores que atrapalham isso. Mesmo que ele quer acertar. Ele teve o objetivo de acertar. Ele arrumou o arco mais profissional que existe, a flecha mais perfeita que existe para acertar o alvo. Mas nem sempre acerta. É a mesma coisa aqui. Deus nos escolheu para sermos santos. Deus, ele quer que nós sejamos santos. Mas nem sempre a coisa dá certo. Por causa do pecado, então, nossa, estragou muita coisa. Mas Deus continua tendo esse alvo, esse objetivo. Por que Deus nos criou? É como o fabricante de flechas, de atiradores de arco e flecha de Olimpíadas. Os fabricantes fabricam para ser perfeito. E assim, Deus nos fabricou para sermos perfeitos, para atingirmos o alvo. Isso é importante a gente entender. Por que é que nós existimos? Né? Para fazermos obras para Deus, para trabalharmos para Deus, para sermos cheios do Espírito Santo, sim. Mas aqui mais um objetivo. Sermos perfeitos, sermos irrepreensíveis. Né? Irrepreensível significa a gente não ter coisas ruins para receber uma repreensão. O próximo versículo, 1 Tessalonicenses 4, 3a, famosíssimo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quando a gente lê esse texto, 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, a gente vê que ali o assunto é, né, a questão sexual, pureza sexual. Então a santificação tem muito a ver com isso. Também, tem bem bastante a ver com isso, com pureza sexual. Né, principalmente nos dias de hoje. Ou talvez eu falei uma palavra errada. Isso já era, né, desde 4.000 anos atrás, esse problema da infidelidade, né? Infidelidade, quer dizer, as pessoas lá que traem os cônjuges e tal, só que nós servimos a um Deus fiel. Então, por isso a fidelidade ao cônjuge é uma parte importante da santificação, que é um reflexo do Deus que está em nós, um Deus fiel. Então nós também temos que ser fiel aos nossos cônjuges. Então, a pureza sexual está muito ligada com isso. E também, né, mesmo quando a gente não é casado, quer dizer, também tem a ver com a fidelidade, porque se uma pessoa não casada começa a ter relação com uma pessoa, depois com outra e tal, é o mesmo problema. Ter vários, né, parceiros. Então, isso é errado. Isso se chama impureza sexual, não ser puro. O que é ser puro? Ser puro é servir só uma pessoa. Impuro, o que? Mistura. Vários parceiros. Então, tanto independente se é casado ou solteiro, né, a santificação engloba essa parte. O próximo título, santificação é vocação. Aqui aquele versículo 1 Coríntios 1:2, também muito famoso em relação a isso, quando se fala do assunto de santificação, porque aparece 2 vezes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. 1 Coríntios 1:2. Que usa 2 vezes. Primeiro diz, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Ou, melhor traduzindo, chamados para ser santos. E ali a gente vê esses dois aspectos da mesma questão. Santificados em Cristo, ou seja, Jesus já nos santificou. O que significa isso concretamente? Que Ele nos limpou, que Ele nos perdoou os pecados que a gente tinha feito antes de a gente se converter. Quando a gente se converte, Jesus perdoa todos os pecados que a gente fez até que se converteu. E aí diz, chamados para ser santos, ou seja, que a partir de que a gente se converte, a gente ser santo,
parar de pecar. Né? Então, como eu disse, Deus nos santifica, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Hebreus 12, 14, aquele versículo que eu já citei também. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Quer dizer, sem a santificação, não há salvação. Quer dizer, tem pessoas que dizem, não, peraí, a salvação não é de graça, a salvação não basta a gente se converter. Sim, mas o que significa se converter? Se converter significa mudar. E mudar significa o quê? Mudar de uma vida em pecado para uma vida sem pecado. O que é santificação? É só mudança de palavras. É só, dizer a mesma coisa em outras palavras. Antes vivia obedecendo ao diabo, agora obedece a Jesus. Antes vivia fazendo coisas que desagradavam a Deus, agora faz coisas que agradam a Deus. Antes pecava, agora evita o pecado. Então é a santificação. Por isso, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Porque se alguém continua vivendo em pecado, então ele não se converteu de verdade. Foi apenas uma emoção, mas não foi uma conversão. Como acontece a santificação? Então, a santificação são duas coisas. Ela é instantânea e, ao mesmo tempo, é um processo. Quer dizer, instantânea porque Jesus nos perdoa todos os pecados quando a gente se converte. E é um processo por quê? E quando a gente se converte, aí a gente entra num aprendizado. A gente vai aprendendo o que Deus não gosta, o que Ele quer que a gente se afaste. E a gente tem que obedecer ao Espírito Santo todos os dias. Então a gente vai cada dia aprendendo mais alguma coisa nova. E quando a gente, sem querer, faz uma coisa errada, a gente pede perdão. Sem querer, porque o crente não pode fazer pecado conscientemente. Isso não pode. E a santificação continua para o resto da vida, que é a obediência. Todos os dias, buscar em Deus, pedir, Senhor, se eu fiz alguma coisa errada, me perdoe, me mostre o que eu devo fazer, Todo dia obedecer, todo dia se afastar do mal. Então tá, antes de terminar essa primeira parte da aula, eu ainda quero falar sobre este assunto na próxima página, que diz assim, o título: Não pecar não é o alvo perfeito, o gradiente da santificação. Não pecar não é o alvo perfeito. E quando a gente pensa em santificação, eu creio que muitos pensam em não pecar. E, ok, faz parte. É a metade, vamos dizer assim. É um lado da moeda. Não pecar. Por isso que nesse desenho que eu fiz aqui, tem na parte esquerda escrito pecado, quadrado preto, o risco chamado conversão, e daí começa num cinza médio, vai indo para o branco. Por quê? Porque quando a gente se converte, a gente não continua no preto, simbolizando o pecado. O preto simbolizando o pecado aqui, a cor preta. Não, a gente vai para o cinza médio. Quer dizer, existem coisas falhas que a gente ainda comete, que a gente tem que se aperfeiçoando. Só que a gente não faz pecados. Aí temos que fazer a diferença entre pecados e falhas. Pecados, lá como dizem Gálatas 5, 19 a 21. As obras da carne. Quem pratica aquelas coisas não herdará o reino dos céus. Isso são os pecados. Então isso está nessa caixa preta, do lado esquerdo. E quando a gente se converte, deixa para trás, a gente diz, não, eu não vou mais fazer essas coisas. Isso eu me arrependi, percebi que está errado. Mas a gente acaba fazendo o quê? Ofensas, peso, falhas. Então tem alguns versículos que falam sobre tais de ofensas, pesos e falhas. Quer dizer, tem um autor da Bíblia que fala de pecados não para a morte. É um outro modo de falar das falhas, dos erros. Tem um texto que fala de peso, embaraço. São coisas que não são pecado, mas que não fazem bem. Que não levam para o inferno, mas não levam para o céu. Que, vamos dizer assim, que não ajudam e talvez prejudicam. Uma coisa no meio do caminho, um cinza. Por isso que eu usei aqui esse gradiente, esse cinza. São coisas aí intermediárias, coisas que,
como diz aqui o versículo, Hebreus 12:1, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. Deixar o peso. Então, o peso é uma palavra para dizer isso, as falhas, as coisas que atrapalham a nossa vida espiritual. Deixa eu ler aqui 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Então, essa questão de agradar a Deus. De que maneira convém andar e agradar a Deus, ou seja, no nosso comportamento, né? Porque essa questão de que maneira convém andar é isso, é o comportamento. Como que o nosso comportamento pode se adequar cada vez mais para agradar a Deus? Por que eu escrevi o título dessa parte que eu estou discutindo como não pecar não é o alvo perfeito? Se tu olhar no desenho, você vê que pecado está do lado esquerdo na caixinha preta. Aí quando a gente se converte, a gente para de pecar, mas continua fazendo falhas, ofensas, peso. Então, qual é o objetivo? Eu escrevi embaixo do desenho a palavra santificação com as flechinhas para a direita. E o objetivo é ir para a direita. A flecha vai para a direita e o objetivo é o quê? A maturidade plena. Então, o não pecar é o início, é a base. Ou seja, não quebrar os 10 mandamentos, vamos dizer assim. O que não se faz. Mas, eu chamei essa lição de santificação ativa, porque existe o outro lado da moeda, que é o que nós devemos fazer. Né? O pecado é o que a gente não deve fazer, e o outro lado é o que devemos fazer. Né? Um lado é o que devemos evitar, e o outro lado é o que devemos fazer. Porque tem pessoas que pensam, a vida cristã é o quê? Tem aqui os pecados, a lista de pecados, isso aqui eu não posso fazer, e todo o restante eu posso fazer à vontade. Posso fazer tudo. Tudo que não é pecado eu posso fazer à vontade, 1000 vezes por dia. Mas este pensamento não está certo. Porque existem ofensas, existe peso e falhas que são essas coisas que não são pecados, mas que não ajudam, que não beneficiam, que atrapalham, que não levam para o inferno, mas que atrapalham, que dificultam a vida espiritual. O cinza, a zona cinza, o meio termo. E isso que nós também temos que vencer. Como é que a gente vence isso? Pela santificação ativa, ou seja, pensando, não apenas se perguntando o que Deus não quer, mas perguntando o que Deus quer. Jesus uma vez disse, se a vossa justiça não ultrapassar em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Por que ele disse isso? Porque os fariseus e escribas estavam preocupados com a questão o que não fazer, o que Deus proíbe. Não fazer isso, não fazer aquilo, não matar, não roubar, não adulterar, não mentir e tal. Né? Deus proíbe. Então eles pensavam, Deus proíbe fazer essas coisas, então a gente não faz, pronto. Só que Jesus quer mais, Deus quer mais. Ele quer que a gente evite o que é proibido, mas Ele quer que a gente procure a vontade de Deus. Por isso diz aqui, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Deixa a gente perguntar, não apenas perguntar a Deus o que Deus não quer, mas sim também perguntar o que Deus quer, o que Ele gostaria que a gente fizesse. Qual é o plano dEle para a nossa vida. E só assim a gente preenche tudo. Preenche os dois lados. Evita o que não se deve fazer e faz o que se deve fazer. Só assim, e por isso que chama santificação ativa, porque tem a ver com coisas que se faz. Fazer o bem, ajudar as pessoas, pregar o evangelho, coisas que se faz. O mandamento diz, não matarás. E o que o cristão verdadeiro faz? Ele pensa, ok, eu não devo matar, mas eu devo ajudar o meu próximo para que ele tenha uma vida melhor, para que ele tenha mais saúde, para que ele, onde diz lá, não furtarás. Então eu devo não apenas não tirar coisas do meu próximo, mas tentar ajudar para que ele tenha uma vida melhor, tenha mais dinheiro, que ele tenha sucesso no trabalho e assim por diante. Ou diz lá, não adulterarás. Então tem pessoas que pensam,
eu não fui para a cama com a mulher do vizinho. Mas não adulterar tem a ver muito mais do que isso, que é levar uma vida sexual santificada e ajudar que as outras pessoas tenham famílias saudáveis e assim por diante. Procurar fazer alguma coisa para melhorar a vida das outras pessoas e da gente e das outras pessoas. Esse é a vontade de Deus, o que nós devemos fazer. Além de que também na vontade de Deus está incluído toda a questão dos nossos talentos, dos nossos dons, da nossa vocação e como é que a gente trabalha na igreja, coisas assim. Está tudo incluído nesse pacote, a vontade de Deus, o que Deus quer que a gente faça. Aleluia. Então vamos fazer uma pequena pausa aqui nesse momento. E eu vou dar uma pequena resumida no que acabamos de falar até agora. O ponto número 1 que eu falei foi opiniões distorcidas acerca da santificação. Coisas, quando as pessoas escutam a palavra santificação, já pensam um monte de besteira. Pensam nos santos, pensam em pessoas orgulhosas e por aí. Está tudo errado. O certo é o quê? Que a Bíblia fala. Os santos são as pessoas que creem em Cristo. Por quê? Porque elas mudaram. Porque antes elas faziam coisas erradas, mas elas se arrependeram e agora estão obedecendo a Bíblia. Por isso chamam santos. O que é a santificação? Santificação começa em Deus, porque Ele é santo, porque Ele detesta as coisas ruins, nojentas, feias, e que são chamadas pecado. E quando a gente tem Ele no nosso coração, a gente começa também a ter nojo dessas coisas pecaminosas, mundanas. Então, Ele nos mostra o que está errado, mas a gente tem que fazer. Ele nos mostra o caminho, por onde vai, a verdade, o caminho certo. Nós temos que caminhar nesse caminho. Então é uma parceria, de novo é uma parceria entre nós e Deus. A obediência, tem a ver com a obediência. E tem vários versículos na Bíblia, muitos versículos na Bíblia, que chamam a gente para ser santos. Que dizem, é necessário ser santos, é necessário abandonar o pecado. Não dá para viver em pecado e achar que é cristão, não funciona. Quem vive em pecado e pensa que é cristão está mentindo para si mesmo. Então, tá muitos e muitos versículos na Bíblia que mostram isso. Então, é um processo de a gente todo dia. O que é santificação? É um processo. Começou quando Jesus perdoou tudo que a gente fez até o dia que se converteu. E dali para frente, é todo dia a gente pedir a orientação, ler a Bíblia, obedecer, por aí. E não pecar não é o alvo perfeito, quer dizer, parar de pecar tem que ser. Sem isso não dá. Não dá para continuar pecando. Mas o outro lado da moeda é buscar a vontade de Deus, perguntar a Deus o que tu queres. Então tá, vamos fazer a nossa pausa e vamos começar a segunda parte dessa aula. Segunda parte dessa aula. No título, onde que está escrito o processo de autopurificação. E aqui, é um momento em que tem pessoas que caem da cadeira quando escutam isso aqui. O que é a santificação? E eu digo assim, santificação é a gente se autolimpar. A gente se limpar a si mesmo, a gente limpar a si mesmo. Aí teriam várias pessoas que agora iriam me apedrejar nessa hora. Mas aí, um dos versículos que eu vou citar é o que nós lemos bem no início, que eu evitei de citar até agora, mas que nós lemos bem no início, na página de abertura do capítulo, 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 vezes. Quer dizer, na primeira diz, purifiquemo-nos, e na segunda, aperfeiçoando a santificação. Então, a santificação é algo que a gente faz na gente. É um reflexivo. Purifiquemo-nos. É a gente mesmo que se purifica.
com a ajuda de Deus. E Deus nos mostra onde que está o pecado, onde é que está o mal. Mas Ele nos mostra, mas é a gente que tem que parar de fazer o errado e começar a fazer o certo. É a gente. Por isso diz, purifiquemo-nos. Não é só dizer Deus vai fazer. Não, nós temos que fazer. Aperfeiçoando a santificação. Né? Como eu disse, é um processo. Santificação é um processo onde a gente se aperfeiçoa. Todos os dias, ser mais perfeito. Nós sermos mais perfeitos todos os dias. E por isso que o título da lição é santificação ativa. É algo que a gente faz. Não é sentar lá e dizer Deus vai fazer. Não, nós fazemos a santificação. Nós é que lutamos para ser mais santos. Que a nossa santificação seja mais perfeita, que a nossa santidade seja mais perfeita. Como é que a gente se purifica de toda a imundícia da carne, né? Parar de fazer as coisas imundas da carne. A cobiça, a ganância e, né, a concupiscência da carne, e, enfim, todas as coisas que a carne deseja, que nós já estudamos, né, a carne como nosso inimigo. E também a imundícia do espírito. Claro, existem imundícias espirituais, existem, né, forças demoníacas, e existe a idolatria e outras coisas que também nos sujam. De tudo isso nós temos que nos limpar. Se alguém é idólatra, né, se Deus quiser me limpar, que me limpe, né, que me tire da idolatria. Não, né, se alguém é idólatra, ele tem que parar de ser idólatra, né? Se alguém gosta de, né, se prostituir, ele tem que parar de fazer isso. É ele que tem que parar. Não é Deus que vai forçar a pessoa, que vai pegar ela no colarinho e vai puxar para fora do bordel. Né? Não é isso. É a gente que tem que fazer, que tem que resistir, que tem que se santificar. Por isso que diz que é um processo de autopurificação. Nós mesmos, né, claro, em cooperação com Deus, que Ele é o autor da nossa santificação, mas Ele diz, você tem que se santificar. Deus nos mostra e nós obedecemos. 1 Timóteo 6,11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 1 Timóteo 6,11. Quer dizer, um crente tem que fugir das coisas erradas, do pecado, do mal, da tentação. Fugir, né? É algo ativo, é algo que a gente tem que fazer. Não é Deus que vai fazer para a gente. É a gente que tem que dizer, eu vou fugir, eu vou me afastar, vou quebrar né, tirar isso da minha cabeça, tirar isso da minha vida, tudo o que não agrada a Deus, tudo o que tem a ver com mundanismo, com pecado, com idolatria, com mentira, com engano, com roubo, né? E aí a lista completa de tudo o que não presta, tudo que a Bíblia condena. O processo de autopurificação. Aqui eu quero enfatizar essa questão, né, de que o que eu já falei antes. É mais do que não pecar. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, o pecado não é apenas matar, roubar, adulterar, quer dizer, as coisas que estão escritas nos 10 mandamentos, não faça, não faça, não faça. O pecado é também quando a gente sabe que deve fazer o bem para alguém e não faz. Então, isso também é pecado. Né? Então, o pecado não é apenas fazer o que não se deve fazer, mas também é deixar de fazer o que se deve fazer. Né? É mais. Por isso que os fariseus não herdaram o reino de Deus, né? Porque eles apenas estavam preocupados com o não. O fariseu e o legalista perguntam, pequei, né? Assim, eu sei de experiência própria, eu tive uma fase legalista na minha vida, que eu ficava o dia inteiro pensando, será que eu pequei agora? Será que eu fiz alguma coisa que é proibida por Deus? Né? Ficava o tempo inteiro pensando naquilo. Mas, quando a gente se converte e recebe o Espírito Santo, a gente tem que passar para um outro patamar, que é o quê? Pai, qual é a tua vontade? O que Deus quer, né? Deus, o que tu queres que eu faça? É um outro patamar,
do que aquela simplesmente perguntar: será que eu fiz uma coisa contra a lei? Né? Isso é um patamar inferior. O patamar superior é ir além, perguntar: Pai, o que tu queres? Qual é teu plano? Qual é teu projeto? Qual é teu desejo? Aqui aquele versículo que eu já citei várias vezes, Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Né? Nós temos que ultrapassar o fariseu e o legalista. Se nós queremos ser cristãos, crentes, cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, cheios da vida de Deus. Os fariseus eles não tinham a vida de Deus. Eles estavam lá vivendo uma vida, tipo assim, só olhando para baixo, olhando, né, para suas próprias mãos, por assim dizer. Será que eu fiz alguma coisa errada com as minhas mãos? Será que eu fiz alguma coisa errada com meus pés? Só que nós temos que olhar para cima e dizer: Deus, o que tu queres? Me mostra, revela o que tu queres, revela o teu plano, revela o teu caminho. Mais uma frase que tenta resumir tudo isso. A chave para a santificação não é somente desejar não desagradar a Deus, mas a busca por se assemelhar cada vez mais a Ele e agradá-lo. Né? Se assemelhar mais a Cristo significa ser mais parecido com Cristo. Existe um texto que fala sobre isso, de que a gente já deve, né, procurar se assemelhar a Cristo. Na próxima página, mudança de direção. Mudança de direção, sim. Né? Porque, falando tanto de santificação, alguém aqui já poderia ter um troço. Dizer: Rolf, isso que você está falando é impossível. Isso que você está falando não tem como. Ninguém consegue. E a minha resposta é: tem razão. Tem razão, ninguém consegue. Ninguém consegue. O ser humano não consegue. E nem mesmo nós crentes conseguimos. Nem mesmo os crentes conseguem. Mas qual é o segredo? Existe um segredo. Existe um segredo. E o segredo é o quê? Mudar. Mudar a direção. Né? Quer dizer, como você está num carro que está indo ladeira abaixo, vamos dizer assim. Ladeira abaixo e você puxa o freio de mão. E aperta no freio. E não é suficiente, o carro continua indo ladeira abaixo. Né? Essa é a situação, né, de uma pessoa que está tentando se santificar por força própria. Qual é a solução? A solução é mudar a direção. Virar o volante e ir para uma outra rua. Porque a pessoa, né, que é carnal, que é um crente carnal, que não tem o Espírito Santo, ele se esforça e diz: não, eu decidi evitar o pecado. Não vou mais pecar, eu li os 10 mandamentos, eu li um monte de outras coisas, li a Bíblia inteirinha, eu sei tudo que a Bíblia proíbe fazer e eu não vou mais fazer essas coisas. Mas aí ela vai e faz uma coisa e depois ela: puxa, mas eu lembrei que no versículo tal e tal está escrito que não pode fazer isso. Ai, pequei e tal. Né? Quer dizer, é um constante não devo, não posso, isso é pecado. Como é que a gente pode vencer isso? E o vencer isso é pela santificação ativa. Santificação ativa significa o quê? É a gente parar de pensar no que a gente não deve fazer e começar a pensar no que a gente deve fazer. Preencher a nossa vida com as coisas corretas, com as coisas boas, com as coisas positivas. E aí a gente não vai mais ter tempo de fazer as coisas erradas, negativas. Quer dizer, eu estou procurando um exemplo para explicar isso. Né? Um exemplo, digamos... antigamente, as primeiras lâmpadas elétricas que foram fabricadas, elas, né, queimavam muito rápido. Por quê? Porque no ar tem oxigênio e como o filamento era muito quente, reagia com o oxigênio do ar e se queimava e
e daí logo estragava. Aí eles pensaram, o problema é o ar. O ar, ele reage com o filamento, então o que temos que fazer? Temos que tirar o ar de dentro da lâmpada. Aí faziam isso, sugavam o ar e faziam um vácuo lá dentro da lâmpada. Só que aí a lâmpada quebrava muito fácil. É mais ou menos como os cristãos que tentam viver por força própria, se santificar e sempre, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, é que nem um vácuo. E o cristão ele se quebra muito fácil quando ele segue esse sistema. E qual foi a solução, então, para esse problema, né? Os fabricantes de lâmpadas, lá há 200 anos atrás, colocaram um gás neutro dentro da lâmpada. Não tem mais vácuo, a pressão é igual, dentro e fora. Então, ou seja, nós preenchermos a nossa vida com as coisas de Deus, com o louvor, com a adoração, com a leitura bíblica, com ajudar as pessoas, com ir na igreja, quer dizer, encher a nossa vida de coisas corretas, boas, e pregar a palavra, e evangelizar, enfim, coisas positivas. Encher a nossa vida com as coisas positivas. E aí a preocupação pelas coisas negativas, pelas coisas proibidas, vai cada vez mais cair para o pano de fundo. Por isso eu enfatizo essa questão da santificação ativa. Eu sei porque eu já vi muitas pessoas sofrendo por causa disso. Dizem, eu quero me santificar, mas aí caem nessa santificação negativa. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo, não posso... E aí fica naquela luta, não. E quanto mais, como Paulo disse, a lei ela é boa, ela é maravilhosa, mas ela produz uma coisa na gente, a vontade de pecar. Que quando a gente lê, não adulterarás, aí a gente pensa no quê? No adultério. E daí tem vontade de fazer. Então a lei ela é boa, mas leva a gente a pensar nas coisas ruins. Então por isso, para a gente parar de pensar nas coisas ruins, temos que pensar nas coisas boas, ou seja, na família, na amizade, no amor e tal, né? E com isso não vamos mais pensar em fazer coisas erradas. Por isso eu falo santificação ativa, preencher a nossa vida trabalhando para Jesus. Eu vou ler 1 Pedro 4, 1 e 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4, 1, 2. Então é uma troca. Não mais viver segundo as concupiscências, mas segundo a vontade de Deus. Então, não é um vácuo. Não é dizer, eu não vou mais viver conforme as concupiscências de Deus e pronto. Não, eu digo, eu não vou mais viver conforme as concupiscências dos homens e eu troco esse negativo por um positivo. Preencho a minha vida em fazer a vontade de Deus e com isso eu esqueço, eu não tenho mais tempo, eu não dou mais atenção para aquelas coisas e com isso elas caem fora da minha cabeça. Não temos o poder de desligar pensamentos maus. Né? Quer dizer, como eu falei, você fica pensando, não, eu não posso, né? Digamos, o ladrão que pensa, não posso roubar, não posso roubar, não posso roubar. E cada vez que ele pensa isso, ele pensa no quê? Roubar, né? Roubar, está incluído na frase. A palavra roubar, né? Não posso roubar, não posso roubar, não posso roubar. Quer dizer, cada vez que ele pensa isso, gera nele mais vontade de roubar, né? Então, tem que parar de fazer isso como? Colocar outro pensamento dentro da cabeça. Filipenses 4:8. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Então, pensar nas coisas boas, nas coisas amáveis, nas coisas bonitas, nas coisas honrosas, nas coisas honestas, nas coisas justas. Preencher a nossa cabeça com esses pensamentos. E aí, os outros pensamentos, né? Você sabe que o nosso cérebro, ele só tem um kernel, né? Como é que fala? Um core, né? Então, se estiver ocupado com pensamentos bons, os ruins vão ficar lá na memória RAM, né? Não vão poder entrar, né? Então, por isso eu falo, santificação ativa, é isso. A gente preencher nosso pensamento e nosso dia a dia com coisas
positivas, quer dizer, em fazer a vontade de Deus, pensar pensamentos bons, alegres, de louvor e coisas assim, e com isso o mal ele é obrigado a sair. É como a luz, né? Onde a luz entra, a escuridão vai embora automaticamente. Então a gente enchendo o nosso dia a dia de obediência a Deus, de louvor, o mal desaparece como um milagre. A última frase do estudo. Deus não nos salvou para ficarmos parados, mas para andarmos em uma vida nova, pura e frutífera. João 15, 1 a 2. Né? João 15, quando eu falo João 15, espero que já venha na tua cabeça o que está escrito em João 15. Porque João 15 é o famosíssimo texto, né, da videira. Jesus, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim, né, que dá fruto, ele o limpa e assim por diante. Famosíssimo texto. Então, Deus não nos salvou para ficarmos parados. Tem pessoas que pensam assim, salvação é o quê? Evitar o pecado e pronto, ficar lá dentro de casa e só sair para trabalhar, voltar para casa e para não fazer nada de errado. Não. Está errado esse pensamento. Salvação é o quê? Jesus nos tirou do pecado e nos colocou no quê? Na vontade de Deus, na obediência a Deus, ao plano de Deus. Então é algo ativo. E a gente fazer uma vida frutífera. A gente produzir coisas para Deus. Não apenas ficar lá num ponto morto espiritual. Não, eu não peco, não mato, não roubo, não adultero, não furto, não minto, não faço isso. Sou um cristão perfeito. Não. Isso é só um meio cristão. Porque a outra metade é o quê? Né? O contrário desses mandamentos. Quer dizer, o contrário. Quer dizer, vontade de não matar, ajudar a vida das pessoas, de não roubar, ajudar que as outras pessoas tenham uma vida financeira melhor, não adulterar, ajudar que as pessoas tenham boas famílias e assim por diante. Né? Ajudar, fazer alguma coisa. Isso que é a santificação ativa. E assim a gente vai conseguir, de fato, ser mais perfeito. E quando a gente olha na vida das pessoas da Bíblia, a gente vê que todos os atores bíblicos, né, seja Abraão, seja Pedro, seja Paulo e assim por diante, fizeram seus erros, cometeram seus erros, até pecados. Né? Paulo matou, né? Assassinou Estevão. Pedro traiu Jesus 3 vezes. Abraão falou que Sara era a irmã dele, né? E assim por diante. Fizeram coisas erradas. E mesmo assim, Davi, né, cometeu adultério. Mesmo assim, foram muito elogiados. Abraão, o pai da fé, Davi, o homem conforme o coração de Deus, Paulo, né, o apóstolo dos gentios, Pedro, o principal apóstolo. Por quê? Porque a Bíblia está olhando muito mais no que as pessoas fazem do que as pessoas não fazem. Enfia isso na cabeça, tá entendendo? Deus está muito mais preocupado com o que você faz de bom, de positivo, do que aquilo que você faz de negativo. Claro que o negativo é ruim. E quando uma pessoa peca, ofende a Deus. Ok, claro, é horrível e tal. Mas nós temos que mudar essa mentalidade passivista. Pensar, não fazer as coisas, pronto, está maravilhoso. Não, nós temos que dizer, isso é só a metade. E a gente não quer ser um crente pela metade, a gente quer ser um crente completo. Nós precisamos pensar no quê? Fazer como Pedro, que testemunhou, que pregou, que correu atrás, que estava sempre na frente, que falava também às vezes alguma besteira, mas ele estava lá e falava, e quando Jesus caminhou, foi ele que disse, chama-me, eu vou até você e tal, quer dizer, que estava lá, era corajoso, metia a cara, quebrava a cara, mas metia a cara. Assim como Davi, um homem conforme o coração de Deus. Qual é a coisa que Deus tanto gostava em Davi? Sim, que ele metia a cara, que ele era corajoso. Pensa, né, no Golias, que ele foi lá e desafiou Golias. Pensa quantos territórios ele conquistou para Israel. Para isso ele teve que lutar, que ele teve que ir em cima. Davi não era um homem conforme o coração de Deus, porque ficava lá tocando harpa e no quartinho dele. Não era isso. Ele era um homem do coração de Deus, por quê? Porque ele era corajoso, porque ele ia em frente, porque ele fazia, ele era um homem, né, como antigamente se falava, né, gente que faz. Esse que é o ponto, gente que faz. Deus quer de nós que nós sejamos gente que faz.
Por isso eu chamei a lição, né, santificação ativa. Fazer, agir, obedecer, preencher o plano de Deus. E aí é claro que a gente vai cometer algum errinho, né? É claro que a gente vai fazer alguma falha. Quando a gente estiver fazendo 1000 coisas para Deus, uma dessas 1000 coisas pode dar errado. Né? Como é o caso de Pedro, como é o caso de Abraão, como é o caso de Davi. Ok, das 1000 coisas que a gente faz, uma dá errado. Mas é melhor a gente fazer 999 coisas certas e uma errada do que não fazer nenhuma errada, mas também não fazer nenhuma certa. Para Deus é melhor. Quando a gente lê na Bíblia os personagens bíblicos, a gente vê isso. Deus, ele não gosta de pessoas que dizem: Deus, para garantir que eu não ia fazer nada de errado, eu me tranquei dentro de casa. Deus não gosta desse tipo de gente. Deus gosta do tipo de gente que vai lá para fora, que vai, que trabalha, que faz, e faz 999 coisas boas e faz uma coisa errada. Ok, por quê? Porque está fazendo. Ninguém é livre de falhas. E Deus vai olhar para as 999 coisas boas que a gente faz e vai dar o galardão para a gente em cima disso. E aquele um que ficou trancado no quarto, não fez nada. Não, Deus, eu não fiz nenhum erro. Não cometi nenhum erro. Fiquei trancado dentro do quarto. Né? Deus vai dizer para ele o quê? Servo inútil, lançai-o fora nas trevas exteriores. Né? Estava lá, não, eu não vou fazer nada, porque eu sei que tu és severo e não sei mais o que lá. Né? Deus não gosta disso, de servos inúteis, que pensam que estão preocupados com o erro e esquecem, né, do que tem que fazer. Ok, então vamos dar uma resumida para a nossa próxima pausa, vamos dizer assim, que não vai ser pausa, mas vamos dizer assim, que é a nossa próxima parte, que é debater as perguntas. Deixa eu dar uma resumidinha rápida nessa segunda parte da aula, o processo de autopurificação. Autopurificação, o versículo que nós lemos bem no início, 2 Coríntios 7:1, que dizia: purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação. É muito claro. E assim tem muitos outros versículos que falam isso. Somos nós que temos que nos santificar em harmonia com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos mostrar o que está errado e nós temos que parar de fazer aquilo. Ou ele vai nos mostrar qual é a vontade de Deus e nós temos que fazer aquela vontade de Deus. Então é uma sincronia, é uma cooperação. E nós somos atores bem importantes. Fazer aqui é mais do que não pecar, fazer aquilo que Deus quer, preencher o plano de Deus. A gente sempre fala, Deus tem um plano para a tua vida. Sim, buscar esse plano, buscar essa vontade e realizar, concretizar, agir pela ação, realizar esse plano de Deus. Mudança de direção, então, né? Parar com o que é errado e preencher o buraco que fica, porque quando se fazia coisas erradas, essas coisas erradas preenchiam a nossa vida. Então a gente joga fora essas coisas, fica um buraco naquele lugar. Então nós temos que preencher esse buraco com o quê? Com coisas boas, com coisas certas, para não dar aquele vácuo, né? Preencher a nossa vida com coisas boas, com agir, com obedecer, com a palavra de Deus, com louvor e com tudo o que é bom. Assim nós vamos também conseguir fazer a santificação ativa, conseguir ser felizes na santificação. Que a gente vai ter muito menos pecado quando nós enchermos a nossa vida de ações de obediência a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler ainda, eu vou ler aqui as perguntas que nós logo vamos debater. Pergunta número 1. A partir de agora, quando leres a Bíblia, sublinhe o verbo fazer cada vez que o encontrares. Porque isso vai te mostrar, cada vez que você ler a Bíblia e encontrar o verbo fazer, você vai te mostrar quantas vezes a Bíblia usa o verbo fazer. E aí você vai se tornar mais consciente de que Deus ele pede muita coisa de nós, que a gente faça muita coisa. Tem pessoas que têm aquele pensamento neutralista, vamos dizer assim. Não, eu sou cristão, eu não faço nada de errado, fico aqui na neutralidade, fico aqui no meu quarto, sem fazer nada errado. Né?
Está errado. A Bíblia ela pede muita coisa de nós, que a gente faça muita coisa. Ponto número 2, pergunta número 2. Como é que cada discípulo é um santo? Pergunta número 3, debater a frase: Deus nos mostra o caminho, mas caminhar temos que nós mesmos. Pergunta número 4, como um crente nascido de novo pode ultrapassar um fariseu? Uma pergunta bem importante. Jesus disse: se vocês não ultrapassarem os fariseus, não vão entrar no reino dos céus. Por isso é importante a gente saber como. Como é que vão conseguir ultrapassar os fariseus, né? Então tá bom. Amém. Glória a Deus. Aleluia.